Eu não podia terminar essa semana produtiva sem falar sobre o que aconteceu lá na França. Meu discurso hoje é de uma questão internacional que tem me preocupado muito, porque envolve, de uma certa forma, não só a política francesa, como também ali da Europa e os conflitos que nós estamos tendo ali naquela região, Rússia, Ucrânia, mas ainda bem que eu estou terminando essa semana falando do que fez o presidente Emmanuel Macron, e que muito me preocupa, não apenas o que ele fez no domingo passado, mas o que ele tem feito ultimamente, a sua postura beligerante, o que não condiz com um discurso que a gente precisa nesse momento delicado da humanidade. Então, logo depois da derrota acachapante do presidente da França, Emmanuel Macron, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, ele tomou uma atitude surpreendente, dissolvendo a Assembleia Nacional, que é o Congresso Nacional do país, e convocando novas eleições parlamentares para 30 de junho, primeiro turno, e 7 de julho, segundo turno. A grande vitoriosa foi a sua principal adversária, Marine Le Pen, cujo partido obteve o dobro dos votos do partido de Macron. Agora, no último final de semana. Não deu nem uma semana ainda. Nessas eleições ao Parlamento Europeu, composto por representantes de 27 países, a direita foi a grande vitoriosa. O conservadorismo venceu. Com a nova composição, os deputados conservadores de direita e centro-direita serão 402 do total de 720, num domínio inédito de 56%. É uma resposta evidente da insatisfação em relação às políticas globalistas da União Europeia nos últimos anos. Além da dissolução do parlamento francês, o primeiro-ministro da Bélgica renunciou ao seu cargo. A eleição mostrou um dos resultados mais significativos dos conservadores desde a fundação da União Europeia. Isso sinaliza claramente para uma tendência em nível mundial. Quero deixar isso claro. A nível mundial, isso é uma tendência. Inclusive, nós estamos vendo aqui na América do Sul. É o que aconteceu recentemente na Argentina e que também deve se dar nas eleições presidenciais desse ano nos Estados Unidos, com a vitória dos republicanos. O jornal New York Times já emitiu opinião nesse sentido. Atenção! A repercussão foi geral. O jornalista brasileiro Jamil Chad, há mais de 20 anos trabalhando como correspondente europeu, ressaltou que, abro aspas, pela primeira vez existem vozes contrárias ao projeto europeu de integração com um espaço suficiente para influenciar no futuro da agenda do bloco. Esses resultados revelaram uma crise existencial da União Europeia, com repercussão que serão sentidas pelos próximos anos. Essa decisão, senhor presidente, radical de Macron, não chega a ser um golpe. É previsto na Constituição, porque trata de um dispositivo da Carta Magna Francesa há mais de um século, mas só que foi utilizado 8 vezes de forma excepcional ao longo da história republicana daquele país. Mas é uma decisão de altíssimo risco político. Não podemos esquecer que na França
O seu voto é facultativo. E eu acredito que o Brasil também deveria ter voto facultativo. Ou seja, são eleitores lá na França conscientes que se dirigem às urnas. Ou seja, tem esse sentimento de cidadania. E o mais importante, diferente do Brasil, lá não existe um TSE que interfere parcialmente nas eleições, se comportando como um verdadeiro partido político. Foi isso que a gente viu nas eleições de 2022. Eu já falei os casos escandalosos que a gente viu aqui. Aqui eu já abordei esse assunto algumas vezes. Depois de 2 anos do seu mandato como presidente, Macron já não tem maioria no parlamento francês. Uma das reivindicações da oposição é pôr fim à imigração em massa, além da insatisfação crescente com as políticas econômicas. Agora, chega um ponto que me toca profundamente a alma e que eu acho que é o princípio do fim dessa ideologia que move esse presidente beligerante, intolerante, que é Emmanuel Macron. A defesa da vida desde a concepção, a defesa da família, que é a base de uma sociedade saudável, o enfrentamento às drogas, à corrupção, à ideologia de gênero, são algumas das principais bandeiras da direita conservadora em todos os países do mundo. Eu chamo a atenção para essas bandeiras porque o Macron promulgou recentemente, ele comemorou, as imagens são chocantes, a celebração, como a inclusão do aborto como direito na Constituição francesa, e afirmou o desejo de ver o aborto legalizado em toda a Europa. Olha só, não sai da minha cabeça aquele momento, me parece um pouco daquela passagem de Jesus que diz, eles não sabem o que estão fazendo, comemorando algo que o mundo todo está repensando e já começa a retroceder, como os Estados Unidos, onde o aborto era legalizado até 2 anos atrás, depois de 50 anos, com o avanço da ciência, as estatísticas sociais, mostrando que 2 vidas são devastadas com essa nefasta prática, os Estados Unidos entendeu, e pela lei do heart beating, que é a lei do coração batendo, porque com 18 dias da concepção já tem um coraçãozinho batendo no ventre da mãe, os Estados Unidos já começou a recuar com relação a isso. Em muitos estados já é proibido.